Olá, pessoal. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês no nosso quarto episódio do PAPcast, o podcast da Primeira Igreja Evangélica dos Irmãos no Pará. E aproveitando o ensejo do Dia dos Pais, nós queremos conversar sobre essa temática e trouxemos hoje um convidado especial, assim como os outros convidados também, todos são especiais, para nós conversarmos um pouquinho sobre isso. O nosso convidado de hoje é nosso amigo, nosso irmão e meu xará, Daniel Botelho. Seja Pra- bem-vindo, Daniel. Obrigado, boa noite a todos. É um prazer, né, receber esse convite, Sim, poder compartilhar um pouco dessa experiência de ser pai, né, hoje, sim, e poder contribuir para que vida seja alcançada através dessa ferramenta, né, e para edificar outros também. certo. Muito bem, Daniel, ah, se apresente um pouco para o público aí. Quem é o Daniel Botelho? Certo. Daniel Botelho, sou filho do pastor Benjamin, né, venho de uma família de 10 irmãos, sou o oitavo, Sim, sou membro da Igreja dos Irmãos em Marambaia. Desenvolvo lá um ministério na área do louvor, sim. professor de EBD também. Casado com Meg Gleice, já há uns E 16 anos já, estamos nesse 16 anos de casado. 16 anos de casado. E desse 16 anos, há quatro anos atrás, vai fazer, tivemos a nossa belíssima filha Débora. Certo. Quanto tempo de vida cristã? Eu tenho 38 anos, 38 anos de vida cristã. Bom tempo, né? bom tempo. É. Sempre na igreja de Marambaia. Sim, Sempre na igreja de me Marambaia. converti com 10 anos, aos 10 anos de idade. É. Ah, tá certo. Muito bem. Então, como nós falamos, essa semana agora tem o Dia dos Pais, e aí aproveitar a oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre essa temática, em especial porque tem, assim, falar sobre a paternidade, né? Hoje em dia tem muitas problemáticas, né, na paternidade, Sim, mas nós queremos falar, enfatizar aquilo que realmente é o plano de Deus, aquilo que tem dado certo realmente, tá bom? Então, ah, falar um pouco da sua alegria e satisfação em ser pai. Só tem uma filha, né, que você falou. sim. Então, sou pai de dois garotinhos, um de 10 anos e um de 6 anos. A, a alegria de um filho e a alegria do segundo filho, né, é diferente em algumas coisas, mas né, é especial, né? É especial. E a personalidade também dos dois desafia muito, desafio para o pai, para a mãe, no geral, mas é especial a questão da paternidade, né? A gente começa a se espelhar em muitas coisas, começa a lembrar muito do nossos pais, Sim, e agora a gente com essa responsabilidade. Então, fale um pouquinho sobre essa alegria e satisfação da paternidade pra gente. certo. Eu lembro que muito antes, né, sendo jovem, um dos sonhos que eu tinha, né, era casar. Deus realizou isso, Sim. né? E depois ser pai. E sempre quis ser pai de menina, Foi mesmo? sempre. Até um dia a Meg falou assim: "Ah, se um dia engravidar, tu quer um menino?" Eu disse: "Não, uma menina." Eu não sei porque em casa era muito homem, né? Quero dar uma quebrada. Quer dar uma quebrada. E aí, então quando a gente casamos em 2002, 2007, quer ver? 2007 casamos. Aí conselhos, vamos curtir mais o casamento a 2 e tudo, aí nessa curtição passamos 12 anos. Depois de 12 anos veio a Débora. Sim. Aí nesse período a Meg já tinha 2 vezes me trollado, né, que estava grávida. Então teve na última vez ela falou: "Olha, eu acho que eu tô grávida." Eu fiquei na expectativa e quando veio, arriou. Eu falei pra ela: "Olha, faz o seguinte, não me fala mais quando atrasar." Pra mim não Não criar essa fala nada. expectativa, não fala. Aí o que aconteceu? Aí nesse dia eu sou como eu trabalho na área de farmácia, então Sim. eu fico responsável de comprar o medicamento, então eu já sabia mais ou menos o período. Então passou 2 e nada de ela pedir o medicamento, né, eu disse: "Alguma coisa está acontecendo." Aí ela pegou
Mas ela não falou mais Não nada. falou mais nada. Aí eu tá. Aí eu, no dia eu conversando com ela, eu disse: vem cá, já passou o tempo de você tomar o seu medicamento? Não, já. E eu, quanto tempo já? 2 meses. Aí eu fiquei assim, eu disse: tu não tá grávida? Não, tô. Mas para isso eu já tinha trazido o teste de gravidez. Falei: olha, qualquer dúvida tá aqui, ó. Uhum. Guardei. Aí eu dormi. Aí quando dormi, mas assim, na expectativa de manhã cedo, já. Quando ela saiu do quarto, foi no banheiro, aí depois ela voltou pra cama, deitou, ela pegou: ei, vai lá no banheiro. Aí quando ela falou: vai lá no banheiro, eu já fui fora sono, que eu já sabia mais ou menos o que era. Fui pra lá, quando cheguei lá, positivo. Cara, meu amigo, alegria, e eu já queria falar: não, calma, eu não vou fazer o teste, a Mega é toda, né? Vou fazer o beta, pra ter certeza e tudo e tal. Aí, enfim, graças a Deus, né, Sim. foi positivo e eu fiquei muito alegre, já fui falando para todo mundo, porque já havia uma cobrança, né. Por 12 anos, meu pai E teve na 10 e eu nenhum. olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. E será que eu sou eunuco? Quando tu falou sobre a questão, assim, de: "Ah, meu sonho era ser pai de", aí eu falei assim: "Pronto, ser pai de 10 filhos igual meu pai, É é ser incrível pai de menino". que já pensou, é incrível que a mamãe na época estava viva, ela falava, quando a gente casar, ela disse: "Olha, a orientação minha não é que vocês enchem a casa de vocês, como Sim. aqui vocês foram muito. Não, cada um sabe da Lá em sua casa condição". É, éramos 11. sim, olha só. Muito parecido, Pô, né. Então, aí ficamos, aí veio essa moda de como é? De esqueci agora, de chá revelação. Gente, isso é horrível. Do dia que fomos fazer a ultrassom para saber qual era o sexo, a minha sogra foi. Sim. Ela entrou. Quando saiu de lá, e a minha sogra: "Não, não vou falar". Sei, tu é doido. A minha sogra é Deus no céu, ela debaixo da terra, debaixo já. Deus no céu, ela aqui na terra. Então eu peguei e fiquei nesse processo, né, com ela, né, e ficamos enrolando e tudo. Mas sabe o que é Sim. o mais chato disso, de você não saber o sexo? É que na hora você quer fazer um carinho, eu não sabia se era menino ou menina, eu falava, aí às vezes eu me empolgava, falava: "Ô meu amor, minha menina", aí a minha: "Ih, Daniela, tu não sabe o que é". Vai confundir o bebê. Vai confundir. Mas aí quando Poxa. foi no dia do chá da revelação, deu certo, né, já tinha nome. Era incrível que eu já conversava isso com a Meg há muito tempo, falei: Sim, "Olha, no sim. dia que você engravidar, se for menino, vem com a sua letra, mas se for menina, vem com a minha letra". Então já tinha a Débora, já antes de ser feita, já tinha até nome, né. Sim, sim. Então quando a Débora Mas é nasceu é foi legal esses esquemas, né, de uhum, de de escolher o nome, quem vai escolher. E eu lembro que comigo e a Cris, nós falamos, o primeiro um vai escolher o nome, o segundo, o outro escolhe, né. Mas essa expectativa de tá tentando para engravidar, nós tivemos uma frustração também, de bora tentar, e tentamos, uhum. e quando passou o tempo e nada. Aí fica uma frustração muito grande, a tristeza, porque não, você começa a criar expectativa e de repente Sim, aquilo de fato, é verdade. Então já estava tudo esquematizado, já estava tudo nome, nome, tudinho. Então quando nasceu, beleza, fiquei muito feliz, né, em saber que era menina, aí assim. E aí a questão do nascimento, como foi, eh, receber o diagnóstico da malformação na coluna dela? certo. Você pode explicar melhor sobre isso, Sim, né, que a gente sim, está sim. falando sobre dos pais, mas isso daqui por essa questão em específico, né? Certo, eu sou eu acompanhei, né, eu fiz questão de acompanhar todo o processo da gravidez da Meg, né. Sim. Eu já fazia isso com a minha irmã, né, com a Sofia, o Uhum. primeiro, Samuel, eu acompanhei, o pessoal pensava que era até o pai. Então com a Meg não foi diferente, então eu sempre estava acompanhando todas as consultas, todo os passos. Eu lembro que 6 meses ela grávida, a gente fez a ultrassom, né, tudinho, aí o Uhum. médico falou assim mesmo: "Ó, o bebê está retendo um pouco de líquido, mas isso é muito normal. Pode ser que lá para diante esse líquido que ela está retendo na cabeça suma". Sim. Então a gente não, nada grave. Quando foi uma semana antes da Débora nascer, ela foi fazer a última consulta,
Aí foi quando a médica falou. E nesse dia eu não pude ir, foi a Meg e a Natasha. Uhum. Aí a médica falou: "Olha, sua bebê tem uma má formação na coluna". Ela: "Como assim, doutora? O que é isso?" Ela: "É mielomeningocele". Ela: "O que é? Da onde o que acontece isso, né?" A mielomeningocele, não é mais comum como mielo, é uma má formação na coluna. Ou Uhum. seja, a coluna ela é ligada com o cérebro, né, então ela recebe os estímulos, né, que é ligado. Então o mielo, assim, para entender mais, elas são desconectadas, Uhum. ou total ou parcial, Sim. né. No caso da Débora, foi parcial, né. Então isso o que acontece? Existe o mielo que é exposto, né, Sim. que rompe a pele, que essa vértebra vem pra fora, e tem uma que não. No caso da Débora foi essa, Foi a resposta. não foi exposta, Não no caso, foi. não foi Ok. exposta, né, foi vamos dizer assim, a menos prejudicial, Uhum. vamos se dizer assim, né. Então quando a gente ficou sabendo do diagnóstico, a Meg no outro eu cheguei à noite, ela conversou comigo: "Olha, Daniel, a Débora tá com problema de saúde", não tinha nem conhecimento do que era isso. O desconhecido traz medo, né, traz Sim, sim. insegurança. E o que fazer agora? Aí conversamos e decidimos não falar para a família, nem para mim nem para dela, a questão do problema de saúde da Débora, porque ia haver questionamento, Uhum. porquê, né. Então eu creio que Deus nos direcionou nesse momento, de dizer assim mesmo: "Olha, não conta para ninguém", ele diz: Ia trazer vamos esperar a Débora nascer". talvez ia trazer mais desespero também, né. Exatamente, vamos É. esperar a Débora nascer. Aí o que aconteceu? Tá programado para a Débora vir nascer em dezembro, eu faço aniversário dia 15. Olha a expectativa, eu disse: "Poxa vida, vai nascer e tudo e tal". Já escolhi o nome, Já já. escolhi o nome, vai ser no mês do pai, pensa, o pai coruja, né. Aí, a Meg queria ter normal, mas por questão do problema da Débora, tinha que ser cesárea. Uhum. Então você poderia escolher o dia. Sim. Então, período de Natal, eu e a Meg envolvidos no trabalho lá, de programação de Natal, o que ela decidiu: "Daniel, eu vou ter a Débora no dia 26". Depois da programação de Natal e tudo, já passou tudinho. Disse: "Beleza, então vai ser assim então". Aí no dia 24 estava na casa do meu pai, a gente estava lá, voltamos para casa. Aí quando foi no dia 25, na hora do almoço eu estava na igreja, ela começou a sentir uma cólica, a minha sogra estava em casa. Aí ela: "Mãe, eu tô com um pouquinho de cólica". Aí a minha sogra falou: "É a Débora". "Não é mamãe, não é". "Tu já teve filho?". "Não", então. Pronto. Aí eu cheguei, ela falou: "Olha, a Meg tá com cólica, talvez seja a Débora". Ela: "Não, se continuar a dor Sim. ficar mais intensa, a gente". Foi disse a gente almoçou, quando foi umas 2 da tarde. Ela tá muito forte, então vamos. Já tínhamos caminhamento, né, que na época o hospital, a Santa Casa, a maternidade é o local ideal para esse tipo de problema de saúde, qualquer criança, né, referência. Ela pegou foi para lá. Eu queria assistir o parto, já estava decidido desde: "Olha, eu vou Uhum. acompanhar e assistir o parto". Chegamos lá, a médica realmente olhou tudinho, já era se fosse para se a Débora não tivesse problema de saúde, ia ter normal, que a médica tinha passagem e tudo. Uhum. Aí a médica: "Você almoçou?". "Almocei". "Ah, você tem que ficar 8 horas em jejum". Ui. Aí a médica: "O que que tu vai fazer?". "Eu vou ficar aqui". "Não, Daniel fez o cálculo lá para as 10 horas, 10h30, Débora eu tô subindo para a sala de cirúrgica, né, cirúrgica". Aí eu falei: "Tá, o que que vai fazer?". "Tu vai para a igreja, faz a programação, faz o que tem que fazer depois". E foi isso. Aí a minha cunhada ficou no meu lugar. Aí na hora lá do eu não sei se tinha muita gente, eu acho que o Lucas na época estava lá, o Lucas Bulhosa, a gente estava lá tocando tudinho. A gente estava lá na hora do terminando já a programação, meu cunhado chega comigo e fala assim mesmo: "Olha, a irmã da Meg mandou lhe dizer que ela subiu agora pra sala de cirurgia". Aí eu falei: "Então eu vou agora". Eu sei que nesse dia quando eu saí, aí os irmãos aí falaram: "Olha,
Irmão Daniel tá indo agora que a Débora tá chegando. Fizeram aquela festa e tudinho e tudo. Aí eu peguei, cheguei lá. Só que eu não deu tempo, a Meg já tava na sala de cirurgia, a minha cunhada que entrou, Sim. né? Aí a Débora nasceu, tudinho. Aí a Meg depois ela falando pra mim, amor, eu fiquei tão nervosa, mas não era porque eu ia subir na sala, é porque tu queria tanto assistir e Não ia dar tempo. esculhambar, brigar comigo. Eu disse, mas quando? Queria que ela Sei, estivesse sei. bem, né, e tudo. Aí o que aconteceu? Aí ela nasceu e ela já foi já pra uma salinha já para receber os primeiros cuidados. E aí no outro dia eu cheguei cedo, aí a Meg falou: "Daniel, tu precisa ver logo a Débora onde ela tá". Eu fui lá, num local lá, tem um CTI e tem um CTU, e a Débora estava lá, com outras crianças com as mesmas Mesmo patologia. mesmo patologia, né. Cheguei lá, olhei, eu fiquei foi um impacto, né, eu cheguei na sala, tinha criança porque a miela, ela pode desenvolver várias sequelas, né, Sim. mais de 20 sequelas. Tinha criança com hidrocefalia, né, enorme a cabeça, né, corpo pequeno, cabeça enorme, e eu fui entrando, e cada criança que eu via, o meu coração estava assim: "Meu Deus". Mas eu como eu já tinha mandado uma foto da Débora, eu já fiquei mais mais tranquilo. E a minha filha estava lá, cheguei lá, fiquei olhando para ela. Eu lembro que a primeira foto que eu tenho da Débora, que temos lá até guardado, fui eu que tirei. Eu sentei, assim, na direção do berçário, e assim, olhando para ela e assim, admirando, agradecendo a Deus e tudo, falando pelo nome dela, e de repente, do nada, ela abriu o sorriso. Quando ela abriu o sorriso, bati a foto. E essa foto eu mandei para os irmãos na igreja. Aí foi a maior festa e tudo e tal. Sim. Até então, vocês não tinham falado nada ainda? Até então não, ninguém Tá certo. sabia, ninguém sabia. Eu lembro que com 2 dias de vida, a Débora ela precisou da autorização dos pais para fazer logo o primeiro procedimento, Sim. cirurgia, correção. Né, como eu te falei, existe 2 tipos. Então, como o da Débora era só a membrana bem fina, Uhum. então tinha que fechar o mais rápido possível, né. Aí a Débora nasceu com mais de 3 quilos, né, então isso favoreceu que poderia fazer o procedimento o mais rápido possível. Então, com 2 dias de vida, a Débora fez o primeiro procedimento cirúrgico, né. Eu lembro que quando eu cheguei lá, a enfermeira falou: "Olha, a médica quer falar com os pais". Eu disse: "Olha, eu sou o pai, só que a mãe tá lá embaixo, ela não pôde subir". Tá, vá lá com a médica, ela quer falar com você. Cheguei lá, a médica é um pouco bem idosa, sentei, ela falou: "Você é o pai de fulano, tá, sente aqui, eu vou dizer o que a sua filha vai ter daqui para diante". Eita. Aí foi falando: "Sua filha tem problema renal, problema cardíaco, neuro, não vai andar, não vai ouvir, ou seja, vai vegetar sua filha. A gente só precisa de uma autorização para fazer a cirurgia dela e você e a mãe vão ter encaminhamento com psicólogo". Aí eu olhei para ela e falei: "Não, não precisa do encaminhamento, doutora, psicólogo. Não precisa não. Essa menina vai receber um amor como se ela tivesse vindo perfeita". Hum. Ela ficou olhando, tá tudo bem. Pai e mãe rejeito. E a Débora fez o primeiro procedimento, né, com Sim. 2 dias de vida. Que é A o correção, que é o normal, que é né, o normal. 2 dias de vida receber Isso. passar pelo Ela procedimento cirúrgico. fez tudinho lá, tudo. Aí a Débora passou mais 10 dias lá no hospital. E assim, os enfermeiros falaram assim mesmo: "Gente, a Débora passou 10 dias, não recebeu um antibiótico, não foi necessário, nem um anti-inflamatório, nem um analgésico, nada". Aí chegamos lá, o enfermeiro falou assim mesmo: "Olha, não é correto, mas eu vou fazer o curativo dela, eu vou mostrar para vocês como é que tá". Aí a Débora desse tamaninho, né, toda envolvida aqui, que a cirurgia bem assim no Uhum. meio da costa, né, toda enroladinha, tudinho. Fomos olhar lá, ele pegou, tirou, ele disse assim: "Meu, olha como tá bem seco. Essa água que tá escorrendo é normal, seria prejudicial se fizesse com pus ou sangue, mas tá normal, sequinho. O prontuário da tua filha não vem com nenhuma instrução de medicamento, só leite".
que ela come muito. Ela chorava só por conta disso, né, Pra de ficar comer. pra comer. As crianças que não queriam, dê pra Débora, Débora venha. Então assim, então aquilo já Isso foi ajudou muito, né? A isso. alimentação. E aí a Meg ficou mais um pouquinho de tempo com ela, porque ela não queria pegar peito. Ela acostumou no copo, né, Uhum. tomar um leite, aí não queria pegar o peito, era necessário pegar o peito para poder receber a alta. Então ficou uns 15 a 20 dias. Mas depois foi para casa. Quando chegou em casa, foi o período da pandemia, né? Que Sim. a Débora nasceu no fim de 2019, então era pandemia. Então as pessoas não vinham em casa. Então, e aí, como é que vai ser? A Meg, eu assim, eu vejo que a Meg era a parte bem. Eu sou muito emotivo, né? Então, às Sim. vezes, eu me pegava assim para não chorar na frente, para não mostrar um pouco de fraqueza, às vezes eu me retirava um pouquinho, Corria mas pro eu banheiro. corria pro banheiro. E às vezes eu me chegava com Deus e falava: "Deus me dê força, né, me dê Sim. força, porque não é fácil e tudo". E tá falando também, né, para É, as pessoas o para tempo as todo, pessoas. E explicando. agora, o que que a gente vai fazer? A gente vamos ocultar, vamos esconder a Débora? O que que a gente vai fazer nesse sentido? Aí a Meg falou: "Não, vamos fazer o seguinte, não vamos a Débora vai ter que enfrentar, né, o mundo, as dificuldades que ela vai ter, né, as limitações que ela vai ter que tirar isso de letra". Até aí, depois de 20 dias no hospital, quanto tempo pro pessoal da igreja, os parentes seus, dela também, estarem sabendo de tudo? Quanto Assim, tempo passou? a gente logo que ela chegou, uma semana depois a gente chegou e fomos falar com a família, né, Uhum. eu acho que um mês, Sim, e colocamos de fato o qual era a situação de saúde da Débora, né. Aí fomos explicando, aí lógico, né, tem pessoas, a minha família, a minha irmã, tenho uma irmã mais velha: "Ah, como é que vai ser agora?" Calma, Deus está no controle. sim. Falei: "Deus está no controle". E nesse processo, aí a gente começou a divulgar um pouco mais, então muita gente começou a ter conhecimento do que era mielomilicose, né, porque até Hum, então e aí a Meg entrou, tem grupos, né, em todo o Brasil, né, falando sobre isso, tem leis que criaram para beneficiar as pessoas, né, com isso. Então a gente encontrou apoio nisso também, né. Como sim. eu falei, no início o desconhecido trouxe dúvida, mas a partir do momento que a gente começou a conhecer mais, né, o processo, Cielo, e pessoas que relatam que as crianças nasceram assim, mas hoje têm uma vida normal, né, e isso foi nos fortalecendo mais. Então a Meg começou a divulgar mais isso. Então as pessoas começaram a conhecer a Débora através Hum. dessas divulgações. Eu ainda lembro de algumas postagens, né, Sim, desse começo da a Meg fazendo essas sim. postagens, processo dela. Então isso foi muito importante. Então tinha gente que aí eu ia trabalhar e tinha gente que perguntava: "E a princesa, como é que tá? Olha, muito bom, a gente estava orando e tudo", e a gente ficava eu chegava em casa e falei: Uhum. "Meg, Deus está abençoando, tem pessoas que têm orado pela nossa vida, pela vida da Débora, porque é um milagre, né, de ver hoje esse processo todinho, né, de de buscar conhecimento, de buscar tratamento, né". Aí nessa questão sobre sequelas, graças a Deus, o medo maior, pastor, Uhum. era que a Débora tivesse problema neurológico. Esse era o meu medo maior, Sim, sabe. Eu falava: "Deus, eu não quero", né. Mas eu sei que a tua vontade é perfeita também. Então nessa questão, a Débora desenvolveu um pouco a hidrocefalia, né, ela desenvolveu estrabismo por conta da hidro, ela tem, bexiga neurogênica, ou seja, por não receber o comando, né, a bexiga não consegue esvaziar toda, né, então ela precisa sempre de uma sonda para tirar o restante. E ela não tem esse controle também, né, toda hora ela pode estar urinando. E pouco movimento nos membros inferiores. sim, Ela tem estímulo, que isso os médicos falam que é um bom processo, né, um bom sim. avanço, porque ela pode com fisioterapia Desenvolver, né, desenvolver os movimentos, né. desenvolvimento, mas ela tem pouco. Mas Deus operou, a Débora não teve problema neurológico, a Débora não teve problema cardíaco, e ela passou por todos esses profissionais de saúde, Sim, né, para fazer e ela toda a recebeu avaliação a necessária, né. avaliação. Então, 2 anos, os primeiros 2 anos de vida da Débora em relação a isso era a gente tinha consultas diárias às vezes, né, Uhum. com vários profissionais.
Sim. Então, essa questão, por exemplo, vocês só descobriram uma semana antes, né? Detectado uma semana antes. Então, tem como descobrir antes? Né? Tem, É algo, é raro isso, é né? raro, mas tem. Mas eu acredito, pastor, que assim, que Deus nos brindou de muitas coisas. Uhum. Porque o ser humano tem a capacidade de sofrer antecipadamente. Eu não sei como é que eu ia reagir sabendo disso antes, Sim. né? Porque a gente fica logo preocupado, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo Aí começa outro, a pesquisar e começa a pesquisar, fazer. e a família ia É, começar a questionar, porque isso. não tem um diagnóstico fechado a causa em si, né? Sim. Alguns falam que pode ser por infecção urinária, que não foi o caso da Meg, Uhum. ou então falta do ácido fólico, o ferro também, que não foi o caso, Uhum. né? Então eu falo para Meg, é mistério de Deus. Sim. E ele nos revelar isso uma semana antes, né? Então Deus, ele é sabedor de todas as coisas. Então para a família, veio muito questionamento, né? Queria saber, aí até brincava, é isso que acontece, deixar para ter filho mais com mais idade. Parece que perguntar assim, desses comentários inapropriados, né? Ouviram Exatamente. muito? Eu Tiveram que lidar com isso? é assim, a questão, para dizer como eu te falei, a questão da cobrança de ter filho, né? Porque tá demorando e tudo, né? A minha diferença de idade para mim e pra Meg é de 11 anos, né? Eu sou Uhum. 11 anos mais velho que a Meg. Que isso para um homem não pesa tanto, né? Aí, ah, mas eu falo nada disso. Era tanto que depois eu falei para ela, não te preocupa com os comentários que vêm de fora. O importante é que a Débora ela precisa de receber esse apoio familiar, eu e você, da família. Isso vai ser importante no É. processo. Viu algo importante também com relação ao período da pandemia, de ela não receber visitas, né? E isso foi uma forma de blindar ela também e blindar a família. Ajudou nesse processo, né? Porque como vocês viram isso? De não, as pessoas não estarem todo o tempo lá, chegando lá na casa. É, também. É tanto que uma das consultas, depois que a Débora já estava com 2 ou 3 meses, fomos começar a ter as Uhum. consultas com ela. E fomos numa TO. Aí a TO colocou ela assim, falou assim mesmo. Aí chamou pelo nome e fez alguns sinais, aí a Débora não respondeu. Aí nesse dia foi a Meg que entrou com ela. Quando a Meg voltou, a Theo falou assim mesmo: Olha, a sua filha é surda e cega. Ah, Ela, como assim, doutora? Surda e cega? Porque eu fiz o comando, ela não recebeu. Ela disse, doutora, deixa eu lhe falar. suave. Chega. Bem suave. Ela pegou e falou assim mesmo: Doutora, deixa eu lhe falar uma coisa. A gente estamos em pandemia. O único contato que a minha filha tem é comigo e com o pai. E uma prima. Você é estranho para ela. Mas vamos lá. Aí chamou Débora, ela. Aí a Débora ficou olhando. Ela falou, você não pode. Aí a Natasha, eu quero dar-lhe um soco nessa mulher, não sei o que, falando isso. Então, agora a Débora tá bem. Eu levaria ela de novo, te mostrava pra ela, olha, tá Leva a aqui. Natasha também. Então são essas coisas que a pandemia, do modo, de algum modo, ajudou Sim. nessa questão, né, de a gente deixar mais, até a gente ter mais propriedade de falar a questão do problema de saúde da Débora, né? Sim. Então, e como foi para vocês como casal? Assim, chega a notícia, mas tem aqueles momentos que o casal senta para avaliar, né? Às vezes para questionar também, ou às vezes só para chorar, né? Uhum. Então, como foi esses momentos do casal com essa situação? Pois é, eu peguei e falei pra Meg, assim, eu disse assim, ó, eu sei que para você emocionalmente pode ser um pouco mais pesado, né? Por ser Uhum. mãe, por ficar acompanhando esses 9 meses a criança, né? Criando esse elo maior, tudo. E a gente projeta coisas sempre boas para os nossos filhos, né? Tem que ser assim, ele disse, mas a gente tem que entender que se Deus permitiu, pastor, eu lembro que nesse período o Josué ligou para mim, né? Muita gente Uhum. ligou. Ele falou assim: Meu Daniel, se Deus permitir, é porque ele sabia que a Débora ia nascer num lar onde ela teria todo esse amor dos pais. Então sinta-se privilegiado porque Deus está permitindo isso. E eu fiquei.
sim, outras pessoas falaram muitas outras coisas, né. E eu falava pra Meg: "Ó, a gente estamos aqui juntos, em nenhum momento a gente vai questionar pra Deus o porquê, mas pra quê, né, Sim, pra quê que a Débora veio assim". E eu sempre pedi antes, eu lembro que eu pedia muito para Deus para ele trabalhar algo na minha vida que seria o sentido de paciência, ter paciência e depender mais dele. Senhor, eu quero confiar mais em ti, eu quero depender mais de ti, mas não sabia que Deus ia me parar assim, com a vida da Débora. E eu entendi isso, eu compreendi isso. E falei: "Deus, eu não quero murmurar, só me dê forças, né, para sim, suportar essa fase, né, da Débora e tudo". E vendo hoje a Débora do jeito que tá, alegra muito meu coração, né, e ver sim, o sim. quanto Deus ele cuidou. Aí o que aconteceu nesse período, estava trabalhando na farmácia, aí foi na época que a pandemia chegou num estágio bem avançado, aonde eu estava trabalhando, a dona falou assim: "Meu Daniel, eu não vou poder continuar com você". Aí deu minhas contas. E agora? A Débora Resultado, precisa a resposta de oração, me ajuda a depender do Senhor. exatamente, é isso mesmo. Débora precisando Sim, e eu e a ques eu lhe falo o seguinte, foi uma fase, assim, no nosso casamento, né, financeiramente, que a gente ficou, mas em nenhum momento Deus deixou faltar nada para Débora. uhum, Nenhum momento, nenhum momento. Minha família foi muito importante nesse processo, a família da Meg foi importante nesse processo, né. E pessoas mais ligadas, mais chegadas a nós também, que sempre estavam uhum. perguntando: "Estão precisando de alguma coisa?", né. A Meg um pouquinho mais orgulhosa, sempre disse: entenda que é bênção de Deus, né, Sim, entenda isso como bênção de Deus", né. E a gente vamos lá, e eu tinha que trabalhar, tinha que trazer recursos para casa, né. E a Débora nesse processo precisava de dinheiro para sair, porque a Débora a gente não podia sair com ela no ônibus, né. uhum. E hoje ainda mais, que a Débora tá pesando 20 quilos, então não tem como andar Não de dá para ônibus, né, tem carregar que ter assim. recurso para ir de Uber e tudo. Mas é interessante a gente, eh, experimentar o amor de Deus, né, a providência dele nesse momento. Assim, o que é que vocês têm, direcionar mais para você como pai, né? O que é que você tem aprendido com Deus, com toda essa situação? Eu falo assim, é algo desconhecido, né? Por exemplo, esperar o filho nascer e você cria muita expectativa, né? A primeira coisa que a gente planeja logo para o filho, deseja que ele não tenha nenhuma patologia, Sim. né? Pelo que a gente vê, então a gente cria aquela expectativa, começa a ficar muito desesperado nesse sentido, né? E eu lembro que quando foi o nascimento dos dois, o segundo assistiu o parto e a minha esposa falou também, eu só queria saber se estava tudo bem com ele, né? Então, o segundo foi prematuro, então ficam mais angustiados ainda, né? Uhum. Vai ficar tudo bem? E graças a Deus, né, foi tranquilo. Quando nós vimos que a doutora pegou ele, disse: "Ah, tá tudo tranquilo", o menino chorou e depois parou de chorar e pronto. Aí dá um alívio, né, muito grande. A gente não deseja isso para nós e nem para os outros, né, mas a questão de as sensações são diferentes, né, de pai e mãe, Uhum. né. Algumas coisas que as mães vão sentir, os pais não, né, mas algumas coisas que os pais sentem, as mães não. Mas o certo é que, o meu ponto de vista, assim, que, complementa, né, o que um está sentindo, o que falta no outro, e um vai fortalecendo o outro, um vai suprindo o que está faltando no outro. Então, o que foi que o Daniel, como pai, tem aprendido com a situação da Débora? Com Deus, né, com a vida da Débora. Tenho aprendido que a depender mais, saber que ele está no controle de todas as coisas, né, saber que o seu Sim, plano é bom, perfeito e agradável. E eu sei que hoje ele, se ele permitiu isso, é para que eu possa ajudar outras pessoas sim, nesse processo. importante, né.
queria só relatar algo antes, que nesse processo de a maioria das crianças que nascem com isso, né, com outras Uhum. patologia, o papel do pai nisso, em alguns casais, é que muito pai abandona. Eu lembro que quando eu ia visitar a Débora, eu ia todo dia, eu saía do trabalho e eu ia lá visitar a Débora. E ela estava com mais 9 crianças. E eu percebia que das 10 mães que estavam lá, só a Meg recebia a visita do pai. E tive a oportunidade de conhecer outras pessoas ali dentro. É incrível a experiência que a gente tem com essas pessoas. Tinha Sim. uma mãezinha lá que falou que a criança nasceu com 50% dos órgãos, de todos os órgãos. Então, estava mais de quase 6 meses lá, a Santa Casa. Os profissionais na área de saúde restituindo, né, os órgãos, Uhum. tudinho. Aí ela pegou, falou para mim assim, minha Alice, assim: "O meu marido falou que ele não tinha estrutura emocional para criar essa criança, me abandonou". E eu fiquei pensando naquilo, e outras histórias lá de outras pessoas. Então, Sim. isso eu chegava em casa, eu falava: "Deus tenha misericórdia dessas mães", né, nesse sentido, porque a mãe é a única que não abandona, né, com o filho. É um amor, assim, incondicional, acho que a mãe tem com o filho que não tem preço. E e o papel do homem, do pai ali, de dar esse suporte emocional é muito importante, né. E Uhum. quando se precisa mais, o homem abandona, foge, porque acha que não tem estrutura emocional, não tem condições para ficar. Então hoje, quando eu vejo alguma criança com alguma deficiência, eu já tenho um olhar com mais de gratidão para essas pessoas, já olho com cuidado de olhar o que as dificuldades que ele pode ter, né. Eu Sim. trabalho na área de farmácia, então eu tenho oportunidade de conversar com mães que vão com criança, às vezes cadeirante, tem outras coisas, e eu procuro de alguma forma contribuir, conversar, dar uma palavra de apoio, né. E hoje eu entendo que Deus permite algumas coisas na nossa vida para a gente ter essa experiência, para ter testemunho para contar, Sim. para E edificar vai essas ajudar pessoas, outros, né? vai ajudar outros. Ah, isso é muito importante. Muito importante mesmo. E essa é a problemática da questão de paternidade, né? Muitas crianças que estão no mundo sem a presença do pai, né? E sem essa referência complica muito para a formação dela, né? A formação de Uhum. caráter, né? Então, tanto o filho homem como a filha mulher precisa do referencial, né, de pai. De Então a fato. gente sabe isso, né? Que tá sem a presença de um vai ficar em falta, né? Na formação Uhum. do caráter. E aí, ah, isso é muito importante, mas é uma realidade, né, que a gente tem visto. Mas outra coisa assim, percebeu, sentiu isso assim, de a gente achar que tá, poxa, o negócio não tá fácil pro nosso lado. Mas de repente se depara com pessoas que estão em situações piores do que a nossa, Sim, mais desesperadoras do que a nossa. Eu sim. compartilho isso porque, como meu segundo filho veio prematuro, então, houve aquela preocupação imensa, né, como seria, correr a tempo para fazer a cirurgia, né, para o nascimento dele, mas e fica todo mundo desesperado, corre para cá, para acolá, e medo de perder a criança. Mas quando chegamos na Santa Casa, a Cris compartilhou muito isso. Ela disse: Olha, depois que o menino nasceu, saudável, né, e tudo encaminhando bem, e ela disse: Me deparei com pessoas, com algumas mães estavam ali para ter filho também, e com criança. Ela disse que uma situação muito mais complicada do que a minha. Né? Então, isso me ajudou muito no sentido de Deus Sim, vai mostrando: olha, eu estou cuidando, né? Mas olha, sempre tem pessoas que estão numa situação pior do que a sua, né? E às vezes, para a gente não ter correr o risco de, né, porque só comigo, né? E ela se deparou com isso se e achar de acalmou o vítima, né, coração dela, né? se achar de vítima. Mas É. isso é importante. Eu lembro que a Débora, ela tem consulta, de 6 meses com o neuro, que fez a Uhum. cirurgia dela, né. A Débora usa uma válvula por conta da bexiga, né, neurogênica. Então, esse médico de 6 meses.
Numa dessas consultas, fui com ele pegou, chegamos lá, eu, a Meg, aí muita criança com problemas, né? E eles ficam olhando pra gente. Qual é o problema da sua filha? Aí a gente fala, olha, a Débora tem mielo. Ele, mas ela é perfeita. Não parece, né? Porque, como eu lhe falei, né? A mielo, uma das sequelas é, é a hidrocefalia, Sim, né? Os membros atrofiados, né? E às vezes problema neurológico, as crianças. Então a maioria das crianças são assim. sim, E a Débora não. Então eles perguntam, então às vezes a gente tem que mostrar, né? A cirurgia, tudinho. sim. Então os médicos ficam assim, olha, ela tá muito bem, a sua filha, né? Além do cuidado, a Meg tem um cuidado imenso com a Débora, né? Em relação a isso. E Não fica com ciúme, não. quem? Meg, cuida um pouco de mim também. Mas até nisso, pastor, eu acho que Sim, nesse processo a gente tem que entender. Eu sabia que a Débora, ela precisa, é necessário ter um cuidado maior. Hoje nem tanto que sim, ela sim. consegue falar o que quer e tudo, mas antes havia. Então o homem tem que ter muito essa compreensão em relação a isso. Uhum. Mas aí o casal tem que estar em acordo, né? É Em verdade. relação a isso. Para não ter conflitos, né? Exatamente, né? Conflitos. Então a, a Meg, ela até hoje eu chego, a Débora já tá falando bem, né, e tudo e tal. Até nisso a gente achava que ela não poderia nem falar, né, que era uma Uhum. das sequelas. E hoje a Débora já fala até demais. Eu che Já tem que estar freando algumas coisas agora. e quando eu chego do trabalho: "Mãe, pai chegou". Ela: "Pai chegou". Quando ela quer as coisas que a mãe fala não, ela fala: "Pai, não tá feliz, pai?". "Tô feliz". "Por favor, me engata". Essa menina é demais. Dissolveu o coração, né? "Por favor, papai, por favor". E a mãe dela: "Eu já falei que não é pra dar chocolate". "Por favor". Falei: "Tá arrumando confusão comigo, com a tua mãe". Mas assim, é algo que nos dá força, né. Sim, Às vezes você tá um dia abatido e tudo, quando tu chega em casa, o filho chega e te abraça e diz: "Papai, eu te amo". É, que aquilo ali, poxa, te revigora, tu diz: "Poxa, bacana". sim. Eu falo sobre esse referencial, né, de pai, ah, porque essa questão, se eu fico fora de casa e, hum, quando chego em casa tem essa questão, né, quando se eu tô em casa com os meninos, é uma coisa, mas se a Cris está em casa com eles, é outro ambiente, os ambientes vão mudando. Então, quando está os dois, aí sempre precisa do posicionamento dos dois, né? Uhum, Mas o pai, a Cris sempre fala muito isso para mim, né? Olha, seu referencial para eles, como um homem, né? De trabalho, de responsabilidade, sempre tome muito cuidado. Aí o Eduardo, que é o mais velho, entrou agora o projeto nosso mais com o jogo. Aí perguntamos se ele queria, né? Se eu vou lá fazer um teste, né? Então vai lá, faça o teste, se você não der conta, a Cris deixa ele lá, ele vai dar conta, né? Se machucar, depois me dá um faz parte, é jeito. o processo. E ela disse, olha, aí depois que ele voltou, eu estava assistindo ele jogando, treinando, e depois eu me ausentei, a Cris ficou olhando ele depois, né? Aí em casa ela falou: Olha, eu observei algumas coisas nele, algumas reações, né? Ele brigando, ele resmungando, reclamando com um amigo dele, essas coisas. Então, conversa com ele, você como pai, né? Conversa com ele sobre essas coisas. Então, eu fiquei pensando, hoje é importante mesmo, nós precisamos estar ali. Essas coisas a mãe não vai suprir, né, Uhum. na vida do filho, o homem, mas também na vida da mulher, né, o referencial de homem, né. Isso é muito importante, é aprendido. Então, com relação à igreja, a igreja que vocês fazem parte, Sim. como foi a questão da recepção, como é que tem sido o cuidado da igreja com vocês, quanto família? Pois é, como se fala, a igreja lá é 70% é família, Aparentada lá. parentada. E assim, a Débora nasceu, quando a gente ficou sabendo que era
a menina, né? Tudo. A maior festa, porque a última era a Natasha, neta do papai. Quantos anos? 27 anos. Depois dela veio só homem, né? Então, quando a Débora veio, ela falou: enfim, eu vou passar a chave. E com muito prazer. Quer dizer, a Débora chegou já é princesa da família, né? Sim. E a igreja abraçou a gente em relação a isso. Né? Questão. Então a Débora hoje chega, as pessoas perguntam, ela já conhece, né? Tudo. Porque antes a dificuldade, a gente ficou 1 mês ou 2 meses, até por conta da pandemia, de levar ela para as celebrações, né? Uhum. E ela tinha. As pessoas olhavam para ela, ela não queria, né? Ela se retrancava, pai, tudo. Mas depois ela foi perdendo medo disso. Esse ano ela começou a estudar, pronto. Depois que ela começou a estudar, soltou a língua, de uma hora para outra, né? Então esse processo todinho tem sido muito importante. E a igreja é bem, ela tem ajudado em relação a isso, né? Uhum. E ela tem interagido bem e eu fico muito feliz, né, com esse processo que a Débora está passando, esse desenvolvimento dela. Ontem mesmo ela estava ruinzinha, né, por conta de uma coisa, eu já fiquei preocupado porque até nisso Deus tem sido abençoado. A Débora vai fazer 4 anos, a gente nunca tinha levado a Débora para uma unidade de saúde, né? Ela tem uma saúde muito boa, Uhum. né? E nisso eu tenho observado o cuidado de Deus, o zelo dele em relação a isso, né? Verdade. Muito bem. Olha só, tem muita coisa para gente conversar sobre isso, né? Muita coisa para nós, as pessoas conhecerem também, né? Mas uma coisa eu estava pensando, como as pessoas sem relacionamento com Cristo, como é que elas lidam com situações assim, e como as pessoas cristãs, os pais crentes, eles lidam, né? E aí é isso que você tem reforçado. Como é que é percebido o Deus conduzindo as coisas, né? E Deus ensinado lições e o casal está em sintonia. Sim, Né? de Você fato. compartilhou isso, né? Precisa Sim, estar em acordo para decidir as coisas, né? E a esposa não ficar pensando só para um lado do filho, né? E fazer as coisas como pensa, e o pai também. Enfim, evitar os conflitos, né, que podem surgir daí, mas você tem como você compartilhou, o casal está sempre em harmonia, porque tem muitas decisões a ser tomadas, né, muitos rumos a ser tomados que é primordial o casal estar em sintonia, né, senão vai trazer muito prejuízo para o relacionamento e acaba como muitos, né, não sim, tem sintonia, então cada um vai para o seu lado de fato. e quem é prejudicado são prejudicados são os filhos, né? E aí sim, pastor, Deus tem dado oportunidades com isso, com a Débora, de pessoas que, como você falou, que nem tem, não é nem do meio cristão, e às vezes vem conversar comigo e procurar saber, né, como é que a gente tem lidado em relação a isso mesmo. Sim, Porque, às vezes, o emocional, né, como você falou, a pessoa que não tem Deus, que não entende muitas vezes, ele, amigo, ele surta às vezes, né? uhum, E às vezes abandona, né? Às vezes doa o filho, né? Porque sim, não quer, não é para isso, não consegue. E eu lembro assim que a Débora nasceu, aí quando foi no fim de 2020, o Matheus veio a falecer, né? O meu sobrinho. sim, E aí foi um baque muito forte para nossa família, né? Era um sobrinho que eu acompanho desde cedo, né? O irmão da Natasha. E foi muito rápido. E naquele momento de tristeza ali, a gente perdendo ele, e aí Deus, uns meses antes a Débora nasceu, né? uhum, Então era felicidade pela Débora ter nascido, mas ao mesmo tempo a gente estava triste porque Deus tinha chamado o Mateus. E era um primo que falava assim mesmo, que falou: essa menina quando nasceu, eu vou fazer de tudo, ela vai aprender de tudo comigo, de tudo. Né? sim. É um sobrinho que eu tenho. Ele chegou a conviver com ela. Sim, passou Quantos meses? Né? mais quase 8 meses, Quase 8 meses. Né? Sim. né? E, e assim, a gente ficou assim. E hoje, o pai dele chamava, o meu irmão, né, chamava o Mateus de Peco.
Era um apelido carinhoso que ele tinha com o Sim. filho, né, Peco. E a Débora começou a chamar o meu irmão de Peco, Qual deles? Irmão? o pai do Mateus, o Sim, Silas. o Silas, sim. O Peco. Peco. Aí a Natasha: "Tio, Peco era o apelido que o papai chamava o Mateus". Eu disse: "E aonde a Débora aprendeu isso?". É incrível, né, essas coisas. Então ela chama o meu irmão de Peco. "Quem é esse daí, minha filha?". "É o tio Peco". O meu irmão tem, como eu te falei, né, a Débora veio, então foi a princesa da família. Então toda a família, todos os meus irmãos, quando tem que passar na casa do papai, vão lá com ela conhece todo mundo e tudo, interage, fala, só falta andar. Mas ela tem feito hidroterapia, né, Sim. hidroginástica, isso tem ajudado Esses bastante, esse tratamentos tratamento têm dado resultados. tem dado resultado. E qual a expectativa ainda para frente sobre o tratamento Pois é, dela? até 5 anos, até 5, mais ou menos, até 10, os médicos falaram: "Olha, fisioterapia até ela, reforçar essa musculatura, né, dos Uhum. membros inferiores para ela poder andar". Então, assim, a gente consegue hoje a Débora recebe um benefício, né, que tem direito, e esse benefício tem ajudado bastante a gente nesse processo, Sim. né. Tudo Poxa, que investido bom. para Débora, a gente compra equipamento para Débora, a gente, né, a área de saúde, é tudo investido nisso para ela. Olha, que bom. Então Tem direito, né? tem direito, então Deus Sim. tem abençoado bastante, né. E assim, Deus começou a abrir, a gente não sabia de nada, não sabia de nada, o Sim. direito e tudo, olha, a assistente social falou: "Olha, vão atrás disso". E Deus foi abrindo as portas, né, uma assistente social lá perto de casa, a Débora recebe umas sonda que todo mês a gente tem que pegar. Deus abriu a porta, a gente nem sabia, a enfermeira veio em casa, fez a Olha só. consultoria, tudinho, então para você ver. Então, isso hoje a gente passa para outras pessoas que estão com problema de saúde, os filhos estão assim, a gente direciona: "Olha, isso Já aqui pode orienta, né? fazer", Onde, já orienta. quem procurar, Quem né? procurar, Sim. a Débora tem passe livre, né, nos ônibus, para viajar. Então, muitos benefícios, né, que você tem que ter. O Sim. governo não vai te dar de graça, você tem que ir atrás. Está Então lá o benefício, tem que ir atrás, tem que estar. Então, escavacar. essa questão todinha, assim, tem sido muito boa pra Débora, entendeu? Hum. E eu fico muito feliz, né, em relação a isso. A problema da bexiga neurogênica, daqui com uns anos ela pode fazer uma cirurgia, que não vai Uhum. ser mais necessário ficar usando Da sonda. a sonda toda vez, né. Sim. Mas é isso. Deus tem Eu tenho só agradecido a Deus pela oportunidade que Ele tem dado em relação a isso, né, da gente poder contribuir, ajudar de uma forma ou outra as pessoas, de de não murmurar, que é uma coisa que Deus não aceita, não murmurar, né, não dizer: "Tá super crente", não, tem passamos por um momento, às vezes, triste, eu fiquei, assim, abalado e tudo, mas logo vinha um versículo, logo vinha alguém que ligava, Uhum. né: "Olha, Deus ele tá fazendo isso na tua vida, mas para algo maior e tudo. Amém. Então vamos lá". Olha, que joia. E bênção, na verdade, ouvir isso, né? Uhum. Então, assim, quais conselhos você daria para, para os pais que lutam com esta realidade? Seja a mesma patologia ou de outro tipo de patologia. Então, quais conselhos Daniel, como pai, que tem passado por essas experiências, né, tem visto o agir de Deus de uma forma que nunca tinha visto antes, né? E então, o que que você diria? Eu lembro, assim, que a passagem bíblica de Jó, né, quando Jó fala que ele só ouvia, né, só ouvia de Deus, mas agora ele não só ouvia, mas ele de fato ele presenciou isso na vida dele, né. Eu posso falar hoje para esses pais, né, eh, eu sempre pedia para Deus, eu ouvia testemunhos das outras pessoas, de Deus fazendo coisas extraordinárias na vida das pessoas, né, e eu ficava pensando: é muito edificante", né. Mas, Senhor, eu quero experimentar isso. Eu quero ter essa experiência para poder testemunhar para outras pessoas. E
E hoje Deus fez isso na minha vida, né, na vida da Meg. Então, a orientação, né, que eu tenho para esses pais que passam por esse processo é esperar em Deus, saber que Deus tem o melhor, né. Ele faz Sim, coisas grandes, maravilhosas. Ele tem o seu jeito de agir, cada um de nós, porque somos filhos diferentes, né. De repente, ele não vai agir da mesma forma comigo, mas pode agir diferente com esses pais, mas desconfiar mesmo, de fato confiar, saber que Deus, se ele permite algumas coisas na nossa vida, é para o nosso progresso, né, para a nossa edificação. E eu vejo isso como lá em Tiago fala, se passar por várias provações, não é só por uma, é por várias provações, uhum, tem motivo de toda alegria. sim. Então, eu tenho a minha ori orientação, né, o meu conselho é que espere em Deus, né, que Deus vai fazer o melhor. Está no controle de Tá no tudo, né? controle de tudo, é soberano, né. É isso mesmo. Você falou uma coisa sobre eh, orar ao Senhor para para aprender ser paciente, né, ser forte. E aí eu lembrei de um princípio que Deus nos coloca em situações, né, para Tá que desenvolvendo. para desenvolver a paciência, Aham. para sermos fortes, mas são nas situações, Sim, né. Não adianta a gente orar e dizer que aquilo vai pensar que aquilo vai é, descer do céu e agora de já fato. estou paciente, né. Uhum. Na verdade são as situações. E depender do Senhor também é a mesma coisa, né. Deus vai nos colocar em situações que vai nos levar a pensar realmente: "Ok, agora eu vou depender ou eu vou abandonar isso e tomo minhas providências", né. De fato. São as situações, Deus nos coloca. É claro que nós não pedimos a situação, não escolhemos, né, É, não escolhemos, mas Deus ele sabe da nossa estrutura, ele sabe do nosso contexto de vida, então ele nunca dá algo que esteja além das nossas forças, isso, de fato. nunca está além das nossas forças, né. Uhum. E olhando para trás agora, né, o que é que você contempla na vida da Débora? A gente tem tido relato, como eu te falei, de grupos, né. Sim. A Meg até me falou: "Daniel, teve uma moça que", porque a lesão da mielo pode ser em vários locais da coluna, né. Então, da onde ela acontece, você não tem movimento mais, né. Uhum. Então tem uma moça que ela teve, o dela foi aqui logo, próximo à nuca. Sim. E hoje essa moça está com 22 anos, anda perfeitamente, vive uma vida normal. Ela correu o risco de ficar sem movimento Foi, ela em correu o todos os risco, membros. mas normal. Sim. Linda moça, tudinho, estuda tudinho. Então, essas coisas que a gente tem essa experiência, isso nos traz ânimo, né. E saber que a Débora pode, sim, Sim. pode. Isso está dentro da vontade de Deus. Pode, pode. Então a gente fica muito na expectativa que a Débora, daqui com o tempo, possa andar, Uhum. né, levar uma vida normal. Lógico, com as suas limitações hoje, a Débora, então a gente entende isso, né. E, mais uma vez, compreender a doença em si, isso faz parte do processo, né. A Débora, ela tem as suas limitações, então a gente sabe. E os profissionais falavam isso: "Olha, mãezinha, muita coisa a Débora vai aprender no tempo dela, não precisa", né. Então hoje a Débora, eu fico às vezes eu acho graça, ela conta de 1 até 10, né, ela pede para mim se esconder, ela já sabe as cores todinha, né. Então Sim. se fosse pegar a idade da Débora com a idade das crianças que têm o mesmo patologia dela, a Débora Sim. tá Bem bem avançada nesse avançada complexo. nesse processo, né. E eu sei que é Deus. Uhum. Deus nesse processo todinho, né. Então eu vejo, assim, com grande expectativa, né. E, assim, a gente ainda tem muitos desafio a pela frente, né. A Débora está crescendo, né. Ela está crescendo, a gente precisa, eh, de melhorar a estrutura, né, física, para ela que ela tenha um conforto maior. Em casa já mandei fazer a rampa, a igreja precisa fazer uma rampa já. Então são vários fatores, e hoje eu já entendo, olha só Vai como mexer isso com o bairro todo agora. é, aí que a gente Adaptar o bairro todo. não é, já pensou? Aí
Isso faz a gente ter um olhar crítico para várias Uhum. coisas hoje. Hoje eu entendo, tá até falando para Meg, hoje eu preciso construir hoje uma casa já pensando nisso. Eu não preciso melhorar minha casa porque eu tenho uma pessoa com debilidade de movimento. Eu tenho que pensar, porque eu não sei o que pode acontecer, né. Eu tenho um amigo que estudou comigo na época de curso técnico, ele casou e depois de 4 anos de casado ele começou a perder os movimentos inferiores. Aí o que foi que era? Hoje ele é cadeirante. E eu conversando com ele é evangélico, tem sido uma bênção, é uma pessoa que tem me ajudado bastante nesse processo também. E aí a gente conversando, eu perguntei pra ele: "Mano, o que foi isso?" Ele disse: "Daniel, foi uma bactéria que eu peguei, o médico não sabe se foi na época que eu fiz uma transfusão de sangue com 10 anos, ou então foi no período que eu trabalhava no bloco cirúrgico." Uhum. E ele falou então, quando ele casou, a esposa já sabia que ele poderia ter isso, mas ela queria casar. Casou com ele. Ela abandonou ele, por essa questão, né. Sim. E hoje a gente tem conversado bastante em relação a isso. Então quando ele ficou sabendo do problema da Débora, ele falou: "Mano, vem pra cá pra gente conversar", né. Então eu Vamos trocar vejo, umas ideias vamos aqui. trocar mais ideia em relação a Sim. isso, né. Quer dizer, hoje cadeira a Débora ganhou, não precisei comprar, né, a Débora ganhou, graças a Deus, a Débora ela faz acompanhamento no Hospital Sara e no CIE, que é do governo aqui estadual também, né. Então essas 2 unidades de saúde, a Débora tem feito o acompanhamento em relação a isso. E eu vejo hoje a necessidade em relação a isso, né, as igrejas estão preparadas para isso, né, porque a gente não sabe, como eu falei, né. Então, preparar a igreja, estruturar a igreja para isso, é você trazer acomodação para essas pessoas, né, para as pessoas se sentirem bem no ambiente, né. Sim. E a igreja tem que olhar com um olhar diferenciado para isso, né. Tudo. Eu vejo hoje a Débora, ela lá com a cadeirinha, ela quer correr, que ela quer que as crianças empurrem ela. Ela falta pular tudinho, ela Só quer. não nas escadas, né, nos lugares. Nas escadas não. Então para você ver, né, aí você vê a nossa cidade não é estruturada para isso também, né. Sim. Então é muita dificuldade em relação a isso, né. Mas aí a gente isso aí a gente tira de letra e a gente não pode ficar olhando para essas questões e ficar Ficar à mercê murmurando, à disso, mercê né. disso, a gente tem que fazer a nossa parte nisso É aí. verdade. Pois bem, Daniel, a a gente está chegando na parte final do nosso episódio e você falou, por exemplo, que faz parte de uma família de 10 irmãos, maioria homens, né, Sim. maioria homens. Então, como foi qual o trabalho que vocês deram para o pai Benjamin nesse sei que tem muitas histórias, né, Uhum. mas você tá falando, por exemplo, só de uma filha, né, pai de uma filha. Eu tô falando de ser pai de 2 garotos só. Meu pai teve 11, éramos 11, né. E aí, mas ser pai de 10, de 11, outros de 12, 13, Uhum. né. Então, para encerrar, assim, como foi essa relação, né, como o seu Benjamin, seu pai, no caso, como foi a postura dele para cuidar de tudo isso? Eu penso assim, né, papai. Rapidinho, é claro que não deram trabalho também, né. Hum, mano, é incrível. Eu lembro que a mamãe falava assim meu: "De tanto eu não gostar de futebol, veio só homem que gosta de futebol." Assim, o papel do meu pai, eu lembro, assim, que o papai ele dividia o ministério dele, né, trabalho secular e o ministério, né. Assim, Então, eu já fui ter mais contato com meu pai de fato, né, assim, a gente sentar para conversar, já depois eu já estava com uma idade maior, assim, né, porque o papai trabalhava o dia todo, o tempo que ele tinha a igreja, que era os finais de semana, e esse contato, assim, de receber carinho, né, de sair para passear, a gente quase não tínhamos em relação a isso, né. Mas eu lembro que depois que a minha irmã, a minha minha irmã casou, a Sofia, e ficou eu, o Davi,
Na época, o careca. Aí sim, nesse período, eu tive mais tempo com meu pai, né, a gente já sentava, a gente já conversava bastante. É tanto que Ele eu já estava só no ministério, no já estava caso. só no ministério Sim. já. Eu lembro que, na época que eu comecei a gostar da Meg, eu cheguei com os meus pais e pedi permissão para eles primeiro, Uhum. né, perguntei o que eles já achavam da pessoa. E eles falaram tudinho, então hoje o papai tem uma ligação comigo e com a Meg muito diferente das minhas outras Uhum. cunhadas, porque ele fez parte de todo o processo, Sim. né. E eu nunca tinha conversado com meu pai sobre sexologia, né. Ele sabia se eu já tinha tido experiência ou não. Eu lembro que quando eu casei, que a gente voltou da lua de mel, meu pai foi uma semana depois em casa, ele falou assim: "Meu, valeu a pena esperar?" Olha, legal. Eu falei assim mesmo pra ele, assim mesmo: "Valeu". E depois eu falei pra Meg, eu nunca tinha falado isso com meu pai. Conversar abertamente sobre isso, né. Sim. E eu vejo que algumas coisas que eu vi na vida do meu pai, né, que não é ninguém é perfeito, muita coisa eu trouxe para o meu casamento. Tenho trazido para o meu casamento em relação a isso. Outras, eu penso que a gente precisa aprimorar, né, Sim. aprimorar em relação a isso. Mas, assim, temos muito trabalho, né, brincar, porque a nossa diversão era isso, era casa, igreja e bola. Até hoje a discussão lá na casa do papai é futebol. Ele é Vasco, o resto tudo é flamenguista, Ele é né. tuna também? É Tuna. Eu acho que ele é até português, meu pai. Tuna, Vasco, Peru. Mas, assim, hoje eu olho meu pai e vejo, assim, que às vezes a gente se estressa com um filho ou 2 filhos, né, imagine Sim. com 10 filhos, né, cada um com uma personalidade, né. E e você, de repente, pastor, né, uma responsabilidade maior. Eu lembro que a gente, como filho de pastor, a gente tem um peso na costa. Acho que os teus filhos vão ter um peso na costa de Ah, querer, já né, tem, né? É. já tem: "Ah, vocês não podem fazer isso, é aquilo, aquilo outro", e a gente tinha um peso enorme na costa em relação a isso, né. Até você entender, compreender que não, né. Muitas pessoas falam: "Ah, tu é crente porque tu nasceu no lar cristão", eu disse: "Não, tinha oportunidade de não ser, tomar outra decisão, né, outro rumo". Mas eu achei que o melhor que eu deveria fazer era isso, né, não me arrependo, né. Hoje eu estava no trabalho e uma irmã lá apareceu e perguntou, a gente conversando, ela falou assim mesmo: "Você é cristão há quanto tempo, meu filho?" Eu falei, né, desde os 10 anos. Nunca teve curiosidade de conhecer o mundo? Não, e nem pedi, né. Mas é assim, a relação hoje com meu pai, hoje eu amo meu pai, né. Recentemente perdi a esposa, mas eu sou um filho muito carinhoso. Eu chego com meu pai, eu abraço, eu acho que diferente dos meus irmãos todinho, eu chego e abraço. A minha mãe sempre falava isso, né. As minhas irmãs sempre comentam: E "Daniel, sempre tem essas diferenças, né? tu é o diferenciado, tu chega, tu abraça". E eu, assim, eu entendo que você tem que fazer as coisas Era o melhor, era o melhor. tanto nem tanto, mestre. Você é porque o ser humano, ele acha que ele demonstrar sentimentos, isso é sinal de fraqueza, pelo contrário, não é. Principalmente o pai, né? Exatamente, sabe. Então não é. Eu entendo hoje que o meu pai, as suas dificuldades, né, que ele teve no início do ministério, né, essas coisas tudinho, eu sei o quanto ele ama a Deus, o ministério, e isso me serve de exemplo, Uhum. sabe. Da dedicação dele, de ele se esmerar, apesar de já vai fazer 90 anos, mas tá aí, né. E eu falo assim: "Poxa", domingo até levei uma meditação para a igreja em relação a isso, né, Sim. dedicação na obra, né, e um dos servir a Deus por gratidão, né, porque nós éramos mortos, ele nos tirou da morte e nos trouxe para a vida. É eterna gratidão, né? Eterna gratidão em servir a ele em relação a isso. Sim. Ah, legal. Então não teve muita confusão não, né? Não, até olha só, incrível, somos uma família grande, a minha mãe, o meu pai sempre direcionou a gente ajudar um ao outro, a Sim, dividir as coisas, entendeu? sim. Então eu lembro que teve uma jovem que foi na igreja, aí depois ela foi em casa, ela falou assim: "Ah, quando eu casar eu quero ter um monte de filho". Eu falei: "Mas por quê?" Ele: "Ah, porque família grande é boa". Eu disse: "É".
quando são unidas. Quando não são, então Depende, né? depende. Eu disse, então até hoje a gente tem esse elo como irmão, Sim. sabe? A gente tem, quando um tá precisando, um momento tá ajudando, em outro momento tá precisando, e assim a gente vai ajudando o outro. A Sim. gente sempre tá procurando saber como é que tá, né? Tanto que a maioria mora próximo, né? Só 2 que Uhum. moram um pouco longe, mas a maioria é próximo. Sim. Essa questão da figura do pai, eu lembro que meu pai e a minha mãe viajaram. Ele começou a fazer um trabalho em outro município. Então, de 15 em 15 dias eles saíam. E às vezes ficava só eu e meus irmãos em casa. Já era o mais velho que estava em casa. Os outros já tinham saído de casa, né? Mas aí começou a acontecer umas situações que os mais novos não queriam obedecer, né? Aí tinha que fazer as coisas e tal, e não queriam, né? Aí começou a acontecer algumas ondas lá em casa. Aí até que um dia deu uns cocorotes no meu irmão mais novo. E aí ele falou, né? Eu vou contar pra mamãe quando ela chegar. Aí quando meus pais chegaram, corri na frente dele, Já adiantava. chamei ele e disse, olha, não dá certo não. Porque quando vocês saem daqui, né? Eles não querem obedecer, eles não querem fazer as coisas, né? E tem que limpar, tem que fazer comida e preparar, vocês não querem fazer, né? Então, dê um jeito aí, né? E aí foi que meu pai nos chamou e chamou minha mãe também. E ele falou uma coisa assim muito importante, não esqueça disso, ó, é o seguinte, quando eu não estiver aqui, então a palavra final é da sua mãe, da mãe de vocês. Então ela responde por tudo. Quando nós, nem eu, nem sua mãe estivermos aqui, eu fiquei lá, eita, agora. Ele disse, a palavra final e tem que obedecer seu irmão mais velho, que era eu. Já tinha essa responsabilidade, né? Né? Aí pronto, acabou a confusão. Depois disso, não teve mais confusão, não teve problemas mais. Mas eu aprendi sobre essa questão de autoridade, né? E foi muito significativo isso. Não que eu me prevaleci sobre meus irmãos, porque a questão é de todo mundo tem que ajudar, né? Mas é essa postura dele de chegar como pai e dizer, olha, a autoridade funciona assim, né? E tem que funcionar um relacionamento. Então foi muito significativo, foi muito bom, né? Sanou um problema lá, sanou, evitou mais cocorotes, né? Com Mais certeza. confusão. Mas bom, muito boa história. Tem muita experiência, né, com nossos pais. A gente sabe que também as pessoas que vão assistir o programa têm muita experiência, pode lembrar de muitas coisas. Mas nós queremos encerrar por aqui, né? O Agradecendo desde já a sua disponibilidade em nos atender, aceitar o convite, né? E eu creio que o que foi conversado aqui vai ficar eh, registrado para testemunho para muitas pessoas, né, que estão passando por isso ou vierem a passar, mas a saber o que fazer, saber que tem alguém que já passou e que compartilha, mas principalmente, né, eu entendo que saber que Deus está no controle de todas as coisas, Ele sabe o que faz, né? E Ele que fortalece, sim, Ele que anima, é Ele que dá os recursos, é fato. Ele que dá as estruturas. Sim. Tu falou, por exemplo, da questão de emocionalmente é mais frágil, né? Melhorou nisso. Eu continuo chorando no Eu banheiro. sou mais chorão, eu sou mais não, mas a questão não. Assim, eu sou muito mais emotivo, né, às vezes a Meg Sim. ela é mais séria, né, ela tem uma dificuldade enorme de expressar isso, né, a Meg. É, É, mas geralmente é o contrário, né? geralmente é o contrário, geralmente é o contrário. Assim, eu me emociono ouvindo o hino, eu estava vindo pra cá, eu mostrei uma música para o Lucas, e eu fico pensando, né, que a letra da música fala que, graça encontra em ti, né, faça o teu querer, graça encontra em ti, Sim, né. E aquilo que a gente falou, né, faça o teu querer, Senhor, faça o teu querer. E às vezes a gente fica tão preparado para o querer mesmo de Deus, né, porque não é o nosso, né. E a gente é só pedir verdade. graça a Ele nesse processo. E assim, eu lembrei, pastor, que, pra gente já finalizar, né, eu estava ouvindo o pastor Josué Gonçalves,
Ele estava falando sobre a gente demonstrar nossas emoções, né? Sim. De chegar e falar para as pessoas que de fato são importantes para você, falar que você ama. Aí ele direcionou para os filhos, né? Ele falou do pai para os filhos, de o pai chegar e falar que os filhos são importantes na vida, que ama. Aí, quando terminou, ele disse que um senhor convidou ele, pastor, eu quero levar o senhor na sua casa. Foi andando. Ele falou assim, meu pastor, ontem eu ouvi esse seu estudo. Eu cheguei em casa, minha filha já é vó, e falei para ela que ela era importante e que eu amava. Aí o pastor perguntou, mas por que demorou tanto assim para falar isso? Ele falou, pastor, é difícil a gente dar aquilo que não recebe. Hum. Aí aquela questão, como você falou, o papel do pai, né? Tudo. E, e às vezes é isso, né? Você não recebe, é difícil dar, né? E eu, e às vezes você não precisa de fato, porque eu não recebi, eu não vou fazer também. Você pode mudar, ter uma oportunidade de mudar esse Fazer quadro, né? diferente. Fazer diferente em relação a isso. E assim, aí eu falo bem, eu falo pra Meg, eu te amo todo dia. Ela, eu já sei. Mas eu falo de amo, te amo. Ela, eu já sei disso, mas não é importante falar porque a gente não sabe o dia de amanhã. Estraga o clima, né? Mas é importante mesmo fazer aquilo que a gente vê que faltou, por exemplo, né? Senão vai ficar só criticando. Ah, meu pai não fez isso, não fez isso. Uhum. Mas Deus nos dá a oportunidade, através do Evangelho, de fazer E, diferente, né? de fato. Então, sou muito grato a Deus pela paternidade, né? Pois bem, pessoal, assim estamos encerrando o nosso quarto episódio do PAPcast, agradecendo a Deus pela vida de cada um, daqueles que vão assistir, daqueles que vão compartilhar. Então faça isso, mostre para os seus amigos, irmãos, seus parentes o que está sendo produzido e que esse material, esse relato, esse testemunho, essa conversa aqui sirva de exemplo e de ânimo para vocês. Deus abençoe a todos. Também agradecendo os patrocinadores do programa, a empreendimentos que têm ajudado as pessoas aí em várias áreas. Então nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem nos proporcionado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.